da redação da prova da Caixa Econômica Federal, que aconteceu agora no domingo, no dia 26 de maio de 2024, foi sobre mobilidade urbana. Eu estou recebendo vários comentários de concurseiros aqui nos meus vídeos sobre mobilidade urbana, falando assim: profinho, meu Deus, que pena que eu não vi esse vídeo antes aqui. E eu tenho uma coisa para dizer que do fundo do meu coração, pelo amor de Deus, para com essa coisa de você se culpar porque você não viu um vídeo antes da prova. Você não é obrigado a dominar todos os centenas e milhares de temas, de assuntos relevantes da atualidade. Você não é obrigado. Essa coisa que falou pro concurseiro assim: concurseiro precisa dominar todos os assuntos da atualidade, é um mito, na verdade, uma injustiça com você, porque é impossível. Então, de verdade, eu sei que eu fiz aqui mais de 1000 vídeos no YouTube sobre possíveis temas, só que você, concurseiro, tem que ser inteligente na hora que você vai se preparar para o curso, porque você não precisa dominar o tema especificamente para ir bem naquela redação. Como que eu faço então para escrever uma redação de concurso público, mesmo sem ter dominado o tema específico? Existe uma metodologia. Eu vou fazer com você aqui hoje, nesse vídeo, a redação do concurso da Caixa, te mostrando como que você deveria ter se preparado bem. Eu não quero que você veja esse vídeo com sentimento de culpa, ou de frustração, ou de arrependimento. Eu quero que você veja esse vídeo com sentimento de: caramba, beleza, dei esse mole. Não me preparei bem para a prova do concurso, mas agora, a partir de hoje, eu vou me preparar decente, não só da Caixa Econômica, mas para qualquer um. Então vamos lá, a primeira coisa que você deveria ter feito na hora que você bateu o olho no tema da Caixa, que era esse aqui, ó, mobilidade urbana e desigualdade social, como os investimentos públicos podem melhorar a qualidade de vida das grandes cidades. Muito bom esse tema. Você vai vir aqui e vai saber quais são os 3 tipos de tema possíveis, temas gerais, tá? Os 3 tipos são temas que afetam o meio ambiente, não foi o caso, o tema não pediu para você falar sobre poluição por meio dos transportes públicos, não falou sobre isso, então não era para ter abordado isso. O tema pode falar sobre algo que afeta toda a população, ou pelo menos a grande maioria da população, que é inclusive o caso desse tema, porque de certa forma a mobilidade urbana ela afeta a população toda, principalmente a população que vive em desigualdade social, que na verdade a população que vive na desigualdade é a grande maioria da população. Então eu vou escolher o segundo tipo, porque o segundo tipo é aquele que tem relação com o tema. E o terceiro tipo são grupos específicos. São, por exemplo, pessoas com deficiência, são, por exemplo, pessoas, crianças, adolescentes, idosos. O tema não pediu para você falar sobre grupos específicos, não pediu para você falar sobre meio ambiente, pediu para você falar sobre coletividade. E tem um subtipo aqui dentro da coletividade que não foi o caso nesse concurso, que são temas bancários, tá? Geralmente ali provas de banco pedem temas bancários. Caso peça, a gente tem sim uma metodologia que dá conta dos temas bancários também. Então você acabou de ver a metodologia do fórmula da redação do concurso. Então o que eu sei? Se eu já sei que eu vou fazer uma redação sobre coletividade, eu já vou vir aqui, ó, e já vou pegar o modelo da coletividade, que é esse modelinho aqui. E aí você vai começar a redação desse jeito. Em 1948, a Organização das Nações Unidas, e você vai desenvolver a sua redação com base nessa estrutura sintática. Então, em vez de você ter que se preparar para todos os 500 milhões de temas disponíveis aí na atualidade, você se prepara para 3 tipologias temáticas: meio ambiente, coletividade e grupos específicos. E efetivamente, como é que foi essa seleção? Eu vou fazer o seguinte contigo: eu fiz aqui a redação e eu vou analisar contigo. Antes que você seja uma pessoa cri-cri, reclamona pra caraca, eu já vou te falar que essa redação eu comecei a fazer aqui na minha folha para ver se de fato cada parágrafo gastaria o tamanho de letras, de linhas. Então, na introdução, eu gastei na minha letra manuscrita, claro, eu gastei 5 linhas, certo? Então, teoricamente, cada parágrafo vai ter entre 5 linhas da introdução, 5 linhas da conclusão e um pouquinho mais no desenvolvimento, talvez 8, 9 linhas no desenvolvimento, tá? E antes que você ainda faça aquela pergunta que muita gente faz, que para fim pode escrever redação com a letra bastão, com a letra de forma, é claro, mostra em qual século. No século passado que as pessoas
em algumas provas muito específicas que proibiam. E talvez ainda existam provas muito específicas que proíbam a letra bastão, letra de forma. Só que não foi o caso da Cisgra Rio e não é o caso de 99% das provas. Certo? E aí eu comecei a minha redação assim, ó. Em 1948, a Organização das Nações Unidas promulgou uma das leis mais relevantes da história recente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo conteúdo garante o direito ao transporte e à igualdade. Profinho nunca saberia começar a redação assim. Saberia sim, monstro. Por quê? Porque no meu mapa do curso, a gente mostrou ali bonitinho, ó. Começa com a abordagem do tema. E aqui você coloca o direito relacionado ao tema. E eu te pergunto, qual que é o direito relacionado ao tema? Eu também expliquei isso lá para você, direito ao transporte, que está lá no artigo 6º, e o direito à igualdade, que está no artigo 5º. Todos nós somos pessoas iguais em direitos e obrigações. Então, eu tenho que tratar as pessoas iguais. Então, o artigo 3º da Constituição Federal também fala sobre redução das desigualdades sociais, que também poderia ser usado aqui na parte dos direitos, beleza? Essa primeira parte aqui a gente vai chamar de abordagem temática, a parte que eu mostro ali o texto começando. E depois eu continuo aqui, ó. Vou mudar a cor do jeitinho como a gente faz. Olha aí. Todavia, a falta de investimentos públicos em mobilidade urbana impede que a sociedade vencie os direitos assegurados pela ONU. Então aqui eu já entrei no tema. O tema fala sobre falta de investimento. Então eu vou ter que centralizar a minha discussão nessa parte. Eu vou precisar criticar a falta de investimentos públicos. Eu vou criticar. O foco desse tema é falar sobre mobilidade urbana. Não apenas mobilidade urbana, mas de que forma eu tenho uma exclusão das pessoas que vivem em desigualdade social. Então, não adianta apenas falar sobre mobilidade. Ah, é legal, compre bicicletinhas para andar. Não, não é isso. Eu tenho que relacionar mobilidade urbana com desigualdade social. Eu tenho que dizer que as pessoas que não conseguem, não têm renda, elas têm mais dificuldades em se locomover na cidade. Mobilidade urbana nada mais é do que a locomoção nas cidades. Ou seja, você pegar um ônibus, você sair de um lugar para o outro, você conseguir se mover na cidade. Então, mobilidade urbana é se mover na cidade. Então, eu tenho que relacionar mobilidade urbana, desigualdade social com falta de investimentos públicos, dando uma especial ênfase nessa questão da falta dos investimentos públicos. E beleza. Aí, na sequência, agora eu vou fazer a antecipação dos meus argumentos que eu vou usar, que vai ser assim, ó. Para melhorar a qualidade de vida das grandes cidades, aqui eu já coloquei, ó, palavras do tema, uma coisa que eu sempre falo no curso é use todas as palavras do tema na introdução. Então aqui, ó, grande cidade está aqui, ó. Para melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades, há de se repensar não só o silenciamento social sobre deslocamento urbano. Aqui eu vou fazer meu primeiro argumento. O meu primeiro argumento, eu vou criticar o fato de as pessoas silenciarem, ou seja, não discutirem sobre deslocamento urbano. E, obviamente, se as pessoas não discutem, o Estado não se mobiliza. Então, aqui eu vou colocar parte da responsabilidade sobre as pessoas. Ah, mas no tema não pediu para você responsabilizar apenas o Estado. Não, não pediu para você apenas falar do Estado. Ele pediu para você dar ênfase no Estado. Mas eu posso muito bem mostrar que a falta de debate social, a falta de debate das pessoas sobre os investimentos públicos, isso é um dos agravantes. O fato de as pessoas não discutirem sobre a desigualdade social faz com que o Estado simplesmente não se mobilize. Eu vou ter que relacionar isso aqui. E também a omissão do Estado, ou seja, principalmente a omissão estatal acerca das políticas públicas que reduzem a desigualdade. Então aqui eu vou falar sobre a omissão estatal. Eu vou deixar o argumento 2 sobre a omissão estatal porque ele é o mais importante para o meu texto. O argumento 1, ele também é importante, mas não tão importante quanto o argumento 2. A gente chama isso de escala argumentativa. Exatamente. A minha redação, ela tem início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. No desenvolvimento 1, eu vou falar sobre um argumento, que é o argumento 1, só que ele não é o mais importante do meu texto. Ele está ali para contribuir para a minha argumentação. Depois, a minha redação ela vai evoluir para o desenvolvimento 2. O desenvolvimento 2 ele vai ser o mais importante da minha redação. Ele vai ser o pico, ele vai ser o clímax da minha redação. A minha redação não é uma história, mas ela tem um pico, uma parte mais importante. E depois eu venho e eu fecho a minha redação de novo falando sobre o quê? Falando sobre
a conclusão e dando efetivamente medidas para reduzir o problema. Excelente. Então é assim que a gente faz a escala argumentativa. A redação, ela se desenvolve, ela evolui, ela progride. Então a gente chama de progressão textual. Vamos lá agora, deixa eu te filosofar e vamos aqui ler essa redação. Beleza. Sob essa ótica, Jean-Paul Sartre, que eu vou começar falando sobre um repertório social, afirma em sua obra O Ser e o Nada que existe o conceito conhecido como acomodação social, segundo o qual há alguns temas banidos da discussão coletiva. Essa aqui é a minha fundamentação. Excelente. Lembrando que eu não posso me distanciar, embora esteja falando sobre falta de debate social, eu não posso deixar de falar sobre investimento público. Eu tenho que relacionar o social com o público, ou seja, de que forma o silêncio da sociedade colabora para o silêncio do Estado, de que forma a omissão da sociedade colabora com a omissão do poder público. É isso que eu vou desenvolver nessa redação, espero que você esteja entendendo, tá? Essa parte em vermelho se chama antecipação argumentativa. Bora. Sartre, beleza, a discussão da mobilidade... A partir da ideologia, eu estou perguntando assim, para fim, mas eu nunca teria ideias para isso. Teria sim, meu Deus, minha câmera ficou ruim, vou focar só no conteúdo aqui, tá? Esquece minha cara por enquanto. Olha aí, ó. O que eu estou fazendo aqui contigo? Eu estou seguindo a minha metodologia, estou seguindo aqui, ó. Agora, sobre essa lógica, Jean-Paul Sartre afirma, sua obra, Ser e o Nada. Então, cara, não precisa você dominar todos os temas para ir bem na redação. Basta você dominar as 3 tipologias temáticas. Muito fácil de você fazer o próximo concurso. Inclusive, se você precisa de ajuda no seu próximo concurso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, o link para você fazer parte da minha turma Fórmula da Redação para Concurso. Para tu parar de ficar chorando aí que não conseguiu fazer uma boa redação. Excelente, para fim, então vamos continuar aqui. Ó. A partir da ideologia de Sartre, a discussão acerca da mobilidade urbana e a desigualdade social, ou seja, eu tenho que falar sobre desigualdade social, eu não posso deixar de falar de desigualdade social em momento nenhum na minha redação, tá? Não apenas na introdução, eu tenho que falar disso em todos os parágrafos. Essa discussão, embora seja relevante para a sociedade, ela não recebe a devida importância. Beleza, isso se exemplifica pela falta de discussão na família e na escola sobre como as populações pobres são excluídas do direito ao transporte, que é só como as, tá? Como as populações pobres. Ou seja, estou dando exemplos antes que você fale assim, tá sendo repetitivo. Não é repetição de ideias, tá? Aqui eu aponto que existe uma falta de discussão e que eu dou exemplos de onde que essa discussão deveria acontecer. Discussão na família e na escola. Excelente aqui, tá vendo? E discussão sobre o quê? Sobre como as populações pobres são excluídos do direito ao transporte. E agora eu vou dar exemplos, tá? Exemplos ainda mais dessa exclusão, já que os altos preços das passagens de ônibus, falta de oferta de veículos, a má qualidade das frotas tornam o cotidiano das pessoas carentes ainda mais caóticos. Excelente. Então aqui eu fiz o meu aprofundamento argumentativo, mostrei quais são essas mazelas, falei da falta de ofertas desses veículos, da qualidade das frotas, que isso torna a realidade da população carente ainda mais caótica. Esse aqui foi o meu aprofundamento argumentativo. Se eu quiser, eu posso colocar até aqui, ó, já que os altos preços da passagem, a falta de oferta de veículos custeados pelo Estado, eu poderia colocar aqui, ó, custeados pelo Estado. E aí eu estaria cada vez mais dando ênfase na questão da falta de políticas públicas do Estado. Beleza, excelente. E agora bora para o nosso próximo desenvolvimento, que vem assim, ó. A omissão do Estado motiva diretamente a persistência das desigualdades no acesso à mobilidade urbana. Então, já que eu usei Estado aqui logo em cima, se eu tivesse que mudar, aqui eu colocaria omissão estatal. Mas não tem problema você repetir palavras em parágrafos diferentes não, tá? Ou até no mesmo parágrafo em linhas diferentes. Você pode repetir palavras no mesmo parágrafo em linhas diferentes ou em parágrafos diferentes. Excelente, bora. Nesse sentido, Norberto Bobbio, expoente filósofo italiano, afirma que as autoridades devem não apenas ofertar os benefícios da lei, mas também garantir que a população usufrua deles na prática. Ou seja, o Estado ele tem que garantir na lei e na prática, certo? Aqui a gente está fazendo a nossa fundamentação. Na redação, as ideias têm nomes, a gente tem que saber dar nomes para as ideias. Essa primeira frase em preto é o tópico frasal. A segunda parte é
fundamentação. E agora vamos dar exemplos argumentativos aqui. Ó. A falência da instituição estatal, tal como o Bob denuncia, prejudica os cidadãos nas periferias urbanas, haja vista a escassez de investimentos em infraestrutura de transporte de massas, como trens e metrôs, que conectem essas áreas aos centros urbanos. Então aqui pode ser o connect ou connectem. Pode ser connect, ou seja, a infraestrutura que conecte, ou pode ser trens e metrôs que conectem essas áreas aos centros urbanos. Aqui eu estou dando meu aprofundamento argumentativo, sempre dentro do tema. E eu fecho agora com a minha reflexão crítica. Enquanto a negligência com esses cidadãos específicos for a regra, aqui eu não coloco cidadãos específicos não, tá, galera? Aqui eu coloco assim, ó, cidadãos carentes, não é cidadãos específicos. Esses cidadãos carentes, não, com cidadãos carentes. For a regra, os direitos serão distribuídos como privilégios. Muito boa essa frase, porque, embora a mobilidade urbana seja um direito, ela é um privilégio das pessoas que conseguem custear um carro, que conseguem ter o seu próprio meio de transporte, que não é o caso da maioria. E agora vamos para a finalização aqui, o fechamento. A justiça social prevista pela ONU, portanto, pode ser alcançada na sociedade. Então, justiça social tem tudo a ver com esse tema, que é a igualdade. E eu não estou inventando isso aqui da minha mente agora não, tá, galerinha? Eu estou usando a metodologia do Fórmula. Olha aqui, ó, olha aí, ó. A justiça social prevista pela ONU, portanto, não alcança sua plenitude. E agora eu vou dar desenvolvimento a essa conclusão. Exatamente isso, a desenvolver a minha conclusão. E agora eu vou entrar muito na questão do passo a passo que o Estado poderia seguir. Aqui eu vou dar o detalhamento do que efetivamente o Estado poderia fazer. Então, ou seja, no argumento 1, eu critico a sociedade porque ela não se mobiliza na cobrança do Estado. É isso que eu faço aqui. É isso que eu quero que você entenda, tá, galera? O foco aqui é responsabilizar a sociedade, porque a sociedade ela se mantém omissa acerca da falta de investimentos públicos. No desenvolvimento 2, eu desenvolvo o argumento 2, e aqui eu critico efetivamente o Estado pela omissão dele, e aqui eu critico dizendo o que ele deveria fazer, mas não faz. Infraestrutura com transporte de massas, trens, metrôs, e já que eu critiquei isso como ausente, eu vou propor aqui, ó, que que se resolva tanto a questão do argumento 1 quanto a questão do argumento 2. E aqui eu vou falar sobre o que poderia ser feito com base no que eu critiquei. Então vamos aqui, ó. Através de políticas públicas eficazes voltadas para a mobilidade urbana. Então aqui eu já estou pedindo a propositura de políticas públicas eficazes. Mas o que? Me dá exemplos dessas políticas públicas. Investimentos públicos em infraestrutura de transporte, como a expansão de linhas de metrô e ônibus. Percebe lá? Aqui, ó, eu falei sobre a questão dos trens e metrôs. Então aqui eu falo sobre metrôs. Lá em cima eu falei sobre ônibus. Ônibus, transportes públicos como ônibus, lembra aqui, ó? Então aqui eu vou falar sobre ônibus. Você percebe que o que eu critiquei lá em cima entra como uma sugestão aqui embaixo. São essenciais para garantir acesso equitativo e eficiente ao transporte. Assim como o debate responsável na família e na escola. Então aqui eu vou falar também o debate na família e na escola, e com compromisso das autoridades na execução das políticas públicas de deslocamento rodoviário, metroviário e ferroviário, os planos pela ONU, aqui falta uma palavra, tá? Os planos firmados pela ONU, propostos pela ONU, poderão se tornar uma realidade concreta. Beleza, vamos ler de novo, vendo se tem repetição de palavra? Vamos. E que esse parágrafo aqui vê se tem repetição de palavra. Então aqui, ó, políticas públicas, eu repito políticas públicas aqui embaixo. Então a gente vai trocar, tá? Não que seja um problema, porque eu falei para você que eu posso repetir em linhas diferentes dentro do mesmo parágrafo. Mas se eu quiser trocar, eu posso colocar aqui, ó, através de execução de medidas administrativas das autoridades estatais. Excelente, prof. Muito bom, hein? Redação bonita, feita com base na metodologia do Fórmula da redação do concurso. Vou deixar aqui, inclusive, galera, uma redação aqui inteiro, para você dar o print, caso você queira entender melhor esse modelo da coletividade. Lembrando que você precisa se preparar bem, se você precisa realmente tirar um notão na sua redação do concurso. Vou deixar o link aqui do curso na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Valeu, galera!